Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio César Domingues Edu, espiritualista, leitor da mensagem do Graal na luz da verdade de Abdrushi. Site graal.org.br www.mensagemdograal.com.br Mensagem do Graal de Abdrushi na luz da verdade em 3 volumes. São 1h05, tarde de 18 de março de 2020. Um ano de muitos acontecimentos. Muitos aí estão prevendo que esse ano realmente vão acontecer coisas extraordinárias, né? Enfim, já está acontecendo muitas coisas, né? A principal questão aí sobre o Covid-19, que é uma nova mutação, né, do coronavírus, que é um vírus que foi descoberto na década de 1960. Então aí já tem aí uns 50 anos pelo menos, né? E agora tá ocorrendo esse Covid, que tá desde o final do ano passado, que teve uma ocorrência muito forte na China e foi se espalhando, chegando no Oriente Médio, Europa, Estados Unidos e agora Brasil. O Brasil está começando a ter bastante contaminações e, enfim, vamos aguardar, né? Os acontecimentos para ver como vai evoluir isso. Bom, então hoje é um dia fazendo um belo sol, calor, né? Estamos aí no final do verão. Logo vai começar o outono. E é um período que não fica entre nem muito calor, nem frio, né? Sudeste aqui, na região de Jundiaí, São Paulo, Brasil. No inverno esfria pouco, né? Mais no sul do país que o frio é mais acentuado. Eu escrevi uma oração, o nome assim, Senhor Jesus, né? Porque quando fala da vinda de Jesus, na verdade, não é da pessoa dele diretamente, né? Encarnada na Terra. Significa a sua palavra, a sua trindade de Deus. Quando ele promete o Filho do Homem, é a vontade de Deus, é o juízo da criação de todas as criaturas. É o Filho do Homem, o Espírito Santo. Emmanuel, também conhecido como o Consolador, o Espírito da luz e da verdade. Então é isso, ele quis indicar exatamente isso. Ele trará o juízo e vos fará chegar a hora. Essa é a questão. Então é muito importante e é una a mensagem do Filho do Homem, Emmanuel Abdrushi, é a mensagem do Graal, a mensagem salvadora. Então é importante, percebemos que essa é a boa nova contemporânea,
que Jesus prometeu há 2000 anos, já próximo da sua peregrinação terrena, né, com a morte na cruz. Ele já via que o ser humano não estava assimilando a mensagem dele da forma que era desejado por Deus, e assim ele começou a fazer referência ao Filho do Homem. Mas quando o Filho do Homem vier, ele vos fará chegar a hora. Então eu escrevi uma oração com o título Senhor Jesus, que é realmente fazer essa relação, né? Quer dizer, essa conexão, avivar isso, né? Com relação à boa nova contemporânea. E eu até publiquei uma nota no Facebook, enfim, sempre faço esse tipo de referência. Então eu vou inicialmente falar um pouco sobre vou recitar essa oração e depois eu vou ler no volume 1 da Mensagem do Grau, a dissertação O Anticristo. É a terceira dissertação do volume 1 da Mensagem do Grau. Pelo menos eu não sei se eu vou... A dissertação não ela tem 5 páginas, mas eu não sei se eu vou ler toda ela, mas talvez comentar um pouco. E então é isso. Senhor Jesus, nós, suas criaturas humanas, lhe rogamos. Envia-nos por meio de tua boa nova contemporânea, que é a sagrada mensagem do Graal na luz da verdade de Abdrushim, do teu divino amor, de tua divina paz e da tua divina sabedoria, para que nós possamos então, por meio de nossos sinceros esforços, sermos reais servos na vinha do Senhor. Que assim seja. Mil agradecimentos. Amém. Então é isso. Quando se fala de Cristo, podemos dizer assim, por exemplo, quem é Deus Pai é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É Deus Pai. Quem é Deus Pai? É Emmanuel. Quem é Emmanuel? É Deus Pai. Quem é Jesus Cristo? É Emmanuel. Quem é Emmanuel? É Jesus Cristo. Então, nós, como criaturas, a gente tem é um tanto difícil compreender essa questão do que é vivo e do que é dependente da vida. Então, vivo é só Deus e a sua Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Filho Emmanuel, o Espírito Santo. Deus Filho Jesus Cristo é conhecido como o Filho de Deus, enquanto Deus Filho Emmanuel é conhecido como também pelo nome de Filho do Homem. Então existem essas diferenciações que as igrejas cristãs fazem uma confusão total, né? Não interpretam corretamente essa questão. E por que essa diferenciação? Filho de Deus para Jesus Cristo e filho do homem para Emmanuel, sendo que Emmanuel também é um filho de Deus. A diferenciação é porque o reino de Jesus Cristo, que Deus Pai destinou, é o reino divino. Então ele está
ele vive nas proximidades de Deus Pai. Enquanto que o reino que Deus Pai destinou para Emmanuel é a criação espiritual. Então ele está mais distante do reino divino. Por isso que ele é o nosso eterno intercessor junto a Deus. A missão de Jesus é uma coisa assim, ocasional. Ele não pode sempre estar presente aqui. Porque a responsabilidade dele é o reino divino. Por isso que ele disse, eu não vim aqui para julgar. Quem julga é Emmanuel, Espírito Santo. É a vontade de Deus. Eu vim para salvar, através da minha palavra. Agora, o Emmanuel, com sua mensagem do grau, ele não veio nos salvar? Também. É a última palavra, salvadora. Mas, ao mesmo tempo, nos julgar. Porque ele é o juiz de Deus, ele é a justiça. Essa é a diferenciação. E ele está diretamente responsável pela criação espiritual, por tudo que foi criado, né? Faça-se a luz. Bom, agora eu vou ler essa dissertação, o Anticristo. Eu já coloco em cima, Deus, é uma obra pessoal de Deus. Essa. Deus, Abdrushim, na luz da verdade. Mensagem do Grau, em 3 volumes. Esse aqui é o volume 1. Dissertação 3, o Anticristo. Homens, quando soar a hora em que, segundo a vontade divina, tem que se processar na terra a purificação e a separação, atentai então para os sinais no céu que vos foram anunciados e que em parte são sobrenaturais. Então, não vos deixeis enganar por aqueles homens, tampouco pelas igrejas que, há muito, se renderam ao Anticristo. É desolador que, até agora, nem mesmo as igrejas tenham sabido onde deviam procurar esse Anticristo que desde muito, porém, atua entre todos os homens. Com um pouco de vigilância, já deviam ter reconhecido esse fato. Quem pode então agir de modo mais anticristão do que aqueles que outrora combateram o próprio Cristo e finalmente também o assassinaram? Quem podia se mostrar como inimigo de Cristo de modo mais cruel e claro? Foram os portadores e os representantes das religiões terrenas, uma vez que os autênticos ensinamentos de Deus, personificados e revelados pelo Filho de Deus, não condiziam com sua própria organização. A verdadeira mensagem de Deus não podia combinar com elas, porque a organização dos dignitários eclesiásticos terrenos visava a influência, ao poder e à expansão terrena. Bem nitidamente demonstraram com isso que eram eles os servos do intelecto humano, que visa somente ao conhecimento e poderio terrenos, obstruindo e opondo-se de maneira hostil a tudo que se situa além da compreensão terrena. Uma vez que Deus permanece totalmente fora da compreensão terrena do intelecto, como também o espiritual, logo é justamente o intelecto o único empecilho verdadeiro. Por isso, segundo a sua espécie, esse também é contra tudo que é divino e espiritual. E, consequentemente, com ele todos os homens que, reconhecendo seu intelecto como sendo de importância máxima, procuram unicamente edificar sobre ele.
Os representantes das religiões daquele tempo temiam perder a influência junto ao povo, devido aos esclarecimentos do Filho de Deus. Isso foi, como hoje todos sabem, o motivo principal das calúnias que procuraram espalhar contra Cristo e, finalmente, também o motivo da execução do Filho de Deus. Pregaram na cruz como blasfemador contra Deus aquele que, para esclarecê-los, havia sido enviado pelo mesmo Deus do qual eles se declaravam servidores. Queriam fazer o povo crer que eles serviam a Deus, mas quão pouco conheciam na realidade esse Deus e sua vontade, quando, para glorificá-lo e defendê-lo na terra, assassinaram esse Filho de Deus, o enviado divino. Como consequência nefasta disto, ficou evidente que eram escravos de seu intelecto terreno, que lutava apenas para manter sua influência. Eles se prestavam como instrumentos do verdugo a serviço do anticristo, ao qual haviam silenciosamente erigido um trono. Encontravam, assim, satisfação para suas fraquezas humanas, tais como a presunção, a arrogância e a vaidade. Quem esperar provas mais claras não poderá ser ajudado, pois algo mais antagônico a Cristo, o Filho de Deus, e as suas palavras não existe. Aliás, anticristo significa lutador contra Cristo, contra a redenção do homem pela mensagem de Deus. O intelecto terreno empurrou aqueles representantes das religiões nessa direção. Justamente o intelecto, como produto venenoso de Lúcifer, constitui para ele uma ferramenta que se transformou no que há de mais perigoso para a humanidade. Por essa razão, o cultivo desproporcional do intelecto humano tornou-se para o homem o pecado original. Por trás disso, porém, está o próprio Lúcifer como anticristo em pessoa. E é ele que, graças aos homens, pôde erguer sua cabeça. Ele, o único verdadeiro inimigo de Deus, adquiriu o nome de anticristo pela luta hostil contra a missão do Filho de Deus. Nenhum outro teria tido a força e o poder para se tornar o anticristo. E Lúcifer se serve na terra, em sua luta contra a vontade de Deus, não de um só homem, mas quase da humanidade inteira, que com isso ele também conduz à perdição sob o efeito da ira divina. Quem não puder compreender este fato tão evidente de que apenas o próprio Lúcifer pudesse ser o anticristo que ousa se colocar contra Deus, nunca poderá entender nada do que se processa fora da materialidade grosseira, isto é, fora do que é puramente terreno. E como foi outrora, assim ainda é hoje, até mesmo muito pior. Também hoje, muitos representantes das religiões talvez queiram lutar encarniçadamente a fim de conservar nos templos e nas igrejas as regras do intelecto terreno usadas até agora. Justamente esse intelecto humano, restringindo todos os sentimentos intuitivos mais nobres, constitui um dos produtos mais insidiosos que Lúcifer pôde cultivar e disseminar entre a humanidade. Todavia, todos os escravos do intelecto são, na verdade,
servidores de Lúcifer, cúmplices da imensa catástrofe que por isso terá que se abater por sobre a humanidade. Uma vez que nenhum homem procurou o anticristo por trás do intelecto, sua expansão sinistra foi bem mais fácil. E Lúcifer triunfou, porque com isso isolou a humanidade de toda e qualquer compreensão daquilo que se encontra fora da materialidade grosseira, da verdadeira vida, do lugar onde apenas se inicia o contato com o espiritual, que conduz à proximidade de Deus. Assim, ele colocou seu pé nesta terra como seu Senhor e da maior parte da humanidade. Então também não era de se estranhar que conseguisse avançar até os altares e que representantes terrenos das religiões, bem como das igrejas cristãs, tivessem que se tornar suas vítimas. Ora, também eles esperam o anticristo só antes do juízo anunciado. A grande revelação da Bíblia ainda continuou incompreendida até hoje, como muitas outras coisas. Diz o Apocalipse que esse anticristo erguerá sua cabeça antes do juízo. Porém, não diz que ainda virá. Se está dito que ele ergue a cabeça, isso mostra deveras que já deve estar presente, mas não que ainda virá. Isto quer dizer que ele chegará ao auge de seu poder pouco antes do juízo. Vós que ainda não vos tornastes espiritualmente surdos e cegos, ouvi este brado de alerta. Esforçai-vos para refletir muito seriamente por vós mesmos. Se quanto a isso ainda continuardes comodistas, vós mesmos vos dareis por perdidos. Tão logo alguém retire do esconderijo de uma cobra venenosa a proteção que a cobria e ela se vê subitamente descoberta, então é evidente que tentará dar o bote contra essa mão ousada a fim de picá-la. Aqui não é diferente. O anticristo, vendo-se descoberto, contestará rapidamente por meio de seus servidores, ao ser desmascarado, gritará, tentando fazer de tudo para se manter no trono que a humanidade de bom grado lhe ofereceu. Todavia, tudo isso ele pode fazer só por meio daqueles que, em seu íntimo, o veneram. De agora em diante, portanto, quando começar a luta, prestai atenção aguçada em vosso redor. Reconhecereis com toda certeza, justamente por suas gritarias, todos os que a ele pertencem, pois esses prosseguirão mais uma vez, como outrora já o fizeram, por temor à verdade pura na oposição. O anticristo tentará de novo manter desesperadamente sua influência na Terra. Prestai atenção em sua falta de objetividade quanto à defesa e ao ataque, pois de novo ele agirá somente por meio de calúnias e desconfianças, porque seus seguidores são incapazes de agir de maneira diferente. Defrontar-se com a verdade e contradizê-la é impossível. Assim os servos de Lúcifer combaterão também o enviado de Deus, exatamente como outrora fizeram com o Filho de Deus. Toda vez que uma tal tentativa se manifestar, ficai alerta,
pois com isso tais homens apenas pretendem proteger Lúcifer, a fim de manter seu domínio na Terra. Aí existe um foco de trevas, mesmo que os homens usem trajes terrenos exteriormente claros, mesmo que sejam servidores de uma igreja. Não vos esqueçais dos acontecimentos do tempo em que o Filho de Deus viveu na terra. Porém, ponderai que ainda hoje o mesmo Anticristo, com um número muito maior de seguidores, se esforça para manter seu domínio na terra, para escapar à aniquilação e para continuar a obscurecer a verdadeira vontade de Deus. Por isso, observai com atenção todos os sinais que são anunciados. Convém a cada um, individualmente, tomar a última decisão, salvação ou perdição, pois, desta vez, é da vontade de Deus que se perca o que novamente ousar erguer-se contra ele. Toda negligência nesse sentido entrará em vosso julgamento. Os sinais de Deus não aparecerão sobre uma igreja. Não será um dignitário clerical da terra que apresentará a prova de que é um enviado de Deus, mas somente aquele que estiver inseparavelmente ligado aos sinais e por isso também os trouxer consigo vivos e luminosos, como outrora o Filho de Deus, quando permaneceu nesta terra. Trata-se da cruz da verdade, viva e luminosa nele, e da pomba que paira sobre ele. Esses sinais tornar-se-ão visíveis a todos os que forem agraciados para ver as coisas espirituais, a fim de darem testemunho a todos os homens na terra. Pois, entre todos os povos, se encontrarão aqueles aos quais, desta vez, será permitido ver, como última graça de Deus. Esses sublimes sinais da sagrada verdade jamais poderão ser simulados, nem mesmo Lúcifer, que deles terá que fugir, conseguirá simulá-los, muito menos um ser humano. Portanto, quem ainda quiser se erguer contra essas credenciais de Deus, agora se erguerá contra Deus, como seu inimigo. Mostra com isso que não é e tampouco foi servidor de Deus, não importando o que até então aparentou ser na terra. Cuidai para que também vós não sejais incluídos entre eles. Então vemos aí o anticristo. O anticristo é o próprio Lúcifer e todos aqueles que se utilizam do intelecto. Então podemos colocar aí 99,9% todos os seres humanos na Terra, incluindo os tais servidores de Deus, das igrejas, especialmente as cristãs, né? Que são as mais iludidas. Aí estão cheios de profetas, servidores de Deus, de vossa santidade, o Papa, né? Os absurdos, né, que existem. E tudo está no intelecto. Todo ser humano que privilegia o intelecto, esquecendo sua parte espiritual, então ele na verdade é um servidor de Lúcifer. Então tá aí, a dissertação número 3 do primeiro volume da Mensagem do Grau, o Anticristo. E o Filho do Homem, tais credenciais, que é a pomba sagrada sobre sua cabeça, e a cruz que está na sua fronte.
incrustada na sua fronte. Muitas pessoas, adeptos de Abdurrahim, Manuel Abdurrahim, viram esses sinais nele. Principalmente naquela época que ele atuou em Vomperberg, né, no Tirol, de 1928 a 1938. Então, nas devoções, nas solenidades, muitos viam isso. O vídeo aqui, ele sempre tem um limite aqui, já está nos 30 minutos. No celular aqui, acho que é mais uma questão aqui do armazenamento, que ele se encerra por volta de 30 minutos e não pode avançar mais disso. Mas eu vou até ter encerrar, vai encerrar de repente, mas eu vou começar a tentar fazer uma reflexão de uma passagem, né? Relendo o Anticristo. Homens, quando soar a hora em que, segundo a vontade divina, tem que se processar na terra purificação e separação, tentar então para os sinais no céu que vos foram anunciados e que em parte são sobrenaturais. É justamente nessa época, eu acredito que estamos bem no final. Tem esse evento do Nibiru, né, que é o grande cometa, que está aqui se aproximando da Terra. Até houve um astrônomo amador chamado Milton Filho, me parece que ele é do Sergipe, que fotografou. Eu vi essa foto pela primeira vez, né, pelo menos que é divulgado. E é um telescópio, me parece que de 20 centímetros. O espelho dele primário tem 20 centímetros. Então, para ser visualizado o grande cometa, eu acredito que seja o grande cometa. E possivelmente os governos sabem disso, os grandes institutos, mas mantém tudo em segredo, né? Para não aterrorizar a humanidade, enfim. Mas ele está se aproximando. E esse astrônomo amador captou esses dias no canal Tio Abaddon. Ele sempre passa as suas informações. E hoje o Nibiru estaria sendo visível. Ele está nascendo por volta das 3 horas da madrugada. E o melhor horário para visualizar ele é lá para as 4 horas da manhã, a leste, portanto, né? Ele está transitando da constelação de Sagitário para Capricórnio. Ele está bem abaixo de Saturno. Então aí tá a dica, né? Agora, para visualizar, tentar visualizar, tem que ser